Ao vivo. Boa tarde a todos, sou Frederico Borges, superintendente de Relações Institucionais e Governamentais da Associação Brasileira de Plano de Saúde, Abrange. A Abrange tem dentro do nosso sistema a Universidade Corporativa, a UCA, que tem em seu DNA a dedicação na jornada do conhecimento de todos os profissionais que atuam na saúde suplementar. Em nome da nossa diretoria da Abrange, da UCA, eu queria agradecer a presença de todos aqui nessa web aula, em que teremos a oportunidade de assistir a doutora Tatiana Pires, que é mestre, doutora em Ciências pela Faculdade de Medicina da USP, falando sobre câncer de ovário, aspectos clínicos, diagnóstico e tratamento. Essa web aula tem o apoio institucional da GSK, e nós teremos aqui a oportunidade de fazer aquela nossa missão maior também, que além de promover acesso, que é conectar conhecimento às pessoas. O câncer de ovário, diferente de outros tipos de câncer, ele não possui um exame específico do seu rastreamento, que traz uma preocupação muito grande, já que mais de 50, acho que 75% dos casos são diagnosticados tardiamente. Mas isso fica para a doutora Tatiana, que irá nos explicar. Mais uma vez, agradeço a presença de todos. Nesse momento, eu saio aqui desse ambiente, vou lá para o YouTube acompanhar essa web aula, mas antes, faço aqui um convite para vocês conhecerem as redes sociais da Abrange, da UCA, para que vocês possam, então, ter acesso a outros informativos, a outros ambientes em que a gente possa aqui se encontrar. Doutora Tatiana, nesse momento eu passo a palavra e vou lá para o YouTube acompanhar essa aula. Obrigada, Fred. Agradeço muito à Abrange pela oportunidade da discussão aqui desse tema tão importante para a saúde da mulher. Agradeço a presença de todos também. E é importante falar, sobre o câncer de ovário, porque dentre os tumores femininos, ele não é o mais incidente, mas ele é o que causa mais mortalidade. É uma doença de difícil diagnosticação, podemos iniciar já. Obrigada. Então, como o Fred comentou, eu sou gerente médica de grupo na área de oncologia da GSK, e o objetivo aqui é a gente conversar um pouquinho sobre essa doença, sobre o câncer de ovário. Nesse slide, o que a gente vê é que o que é considerado câncer de ovário, na verdade, são os tumores que têm a mesma embriogênese. Então, ele pode se iniciar no ovário, ou nas tubas uterinas, ou no próprio peritônio. Então, o tumor primário de peritônio também se enquadra nesse mesmo grupo que a gente chama de câncer de ovário, tá? Pode passar, por favor. O que eu trouxe para a gente conversar um pouquinho hoje, então, são as necessidades não atendidas dessa doença, um pouquinho do impacto econômico, os sinais e sintomas e também o risco dessa doença, qual é a abordagem terapêutica e um pouquinho da inovação terapêutica também. Próximo. Em relação às necessidades não atendidas, pode passar. A gente vê que é uma doença que tem um prognóstico ruim, e a gente já vai entender o porquê, pode passar. Tem uma alta recorrência, pode passar. E uma baixa sobrevida. Pode passar o próximo, por favor. Um pouquinho do cenário mundial, cerca de quase 296 mil mulheres são diagnosticadas a cada ano. Isso corresponde a 4% de todos os tipos de câncer. Quando a gente olha essa porcentagem, pode até parecer, no primeiro momento, que ele é menos importante do que outros tipos de câncer. Mas quando a gente olha o número de mortes entre os tumores femininos, a gente percebe que a mortalidade é muito alta. Então, existem quase 185 mil óbitos por ano. E até 15% dos tumores de ovário ocorrem devido a mutações genéticas hereditárias. E entre elas, as mais frequentes são as mutações no gene BRCA1 e BRCA2. Pode passar. Trazendo um pouquinho para o cenário do Brasil,
né? O câncer de ovário tem uma incidência aí de cerca de 6.650 novos casos por ano, isso é uma estimativa do INCA, e a mortalidade aqui a gente vê que é bastante alta. Então, os números de 2018 aqui mostram quase 4.200 óbitos no Brasil por câncer de ovário. Pode passar. Ele ocupa a nona posição em relação à mortalidade relacionada ao câncer, então a gente vê, né, que, como eu falei, a incidência não é tão alta, mas a importância dele é em relação a isso. É um câncer que acaba trazendo uma mortalidade muito alta. Pode passar. E o impacto econômico, né, dessa doença, pode passar o próximo. Aqui a gente tem à esquerda um gráfico que mostra o aumento do número de hospitalizações por câncer no SUS em 10 anos. Então, quase 50% de aumento nesse número de hospitalizações, trazendo um impacto econômico, né, de um custo total de quase 335 milhões aqui, né, no período analisado, e uma média anual de quase 30 milhões de gastos por essa doença. Então, tem um impacto aqui econômico bastante importante também. Pode passar. Em relação aos sinais e sintomas, pode passar o próximo. O que acontece com o câncer de ovário é que a sintomatologia ela é muito inespecífica. Então, aqui tem uma lista dos principais sinais e sintomas, podem ter outros também, mas normalmente um dos mais assim, frequentes é esse inchaço e essa distensão abdominal e causa, né, para essa mulher uma dúvida do que está acontecendo. Ela procura um clínico geral, procura um pronto-socorro. Existe uma demora no diagnóstico por conta dessa sintomatologia que pode ser confundida com várias outras condições, várias outras doenças. Então, existe esse atraso aí no diagnóstico, né, mas pode haver náusea, fadiga, uma perda de apetite, uma alteração aí na frequência urinária, associada também a uma dor abdominal ou pélvica. Alguém está me avisando aqui que o áudio está com eco, né? Deixa eu cancelar aqui o meu fone para ver se melhora. O fone, vamos ver se fica melhor. Vocês me avisem aí pelo chat. Pode passar o próximo. Em relação ao risco, né? Então, o que aumenta o risco para o câncer de ovário? Existe um risco relacionado à idade, então as mulheres mais velhas tendem a ter uma incidência maior. Isso não significa que mulheres mais jovens não possam ter câncer de ovário. Existe sim mulheres mais jovens. Os fatores reprodutivos e hormonais, então aqui as mulheres que tiveram a menarca muito precoce e a menopausa mais tardia têm um risco aumentado para câncer de ovário. Tem uma relação com a história familiar. Então, as mulheres que têm na família casos de câncer de ovário têm um risco aumentado. Fatores genéticos, como eu comentei, né? Existe uma associação aí com fatores genéticos e o risco. E, mais recentemente, é o excesso de peso corporal. Então, com o aumento da obesidade, a gente percebe que o risco do câncer de ovário também tem aumentado. Pode passar o próximo. E aqui um pouquinho da classificação histológica. A gente não vai entrar em detalhes, mas é só para ver que nem todo câncer de ovário é igual. Então, a gente tem os epiteliais, pode passar, que representam 90% aqui dos casos de câncer de ovário. E dentre esses epiteliais, os mais comuns, então, são o seroso de alto grau, que tem 60% aqui, e 15% o endometrioide, tá? E dentre os serosos de alto grau, a gente vê ali que a mutação específica, né, uma das mutações é o BRCA1 e o BRCA2. A gente fala muito sobre essas mutações do gene BRCA quando a gente fala em câncer de ovário, porque isso tem uma implicância também no aconselhamento genético dessas pacientes. Esse teste ele tem uma cobertura obrigatória pelo rol da ANS desde 2018, então as pacientes podem realizar esse teste. E a questão é que, eu não sei se todo mundo se recorda ou se tem ciência desse fato, mas um dos casos famosos foi o caso da atriz Angelina Jolie, que teve um caso na família, né, relacionado ao gene BRCA1 e 2, e pode-se optar por uma retirada preventiva das mamas
ou, né, ovários também, para você reduzir esse risco. Então, aqui representando em verde, existe uma redução de 53% no risco de câncer de mama e 96% de risco no câncer de ovário, quando é feito esse diagnóstico aí dessa mutação BRCA1 e 2 na família dessas mulheres. Pode passar o próximo. Em relação ao estadiamento, aqui a gente vê nessa imagem os ovários saudáveis, no extremo à esquerda, e aí os estadios, né, ou estágios do câncer de ovário, que vai de 1 a 4. Então, o estágio 1 é o diagnóstico mais precoce possível e o câncer está confinado ou a um dos ovários ou aos 2 ovários. No estágio 2, o câncer já se espalha para dentro da região pélvica e nos estágios 3 e 4 já existem metástases ou esse câncer é espalhado para outras partes do corpo. Então, no estágio 3, isso é espalhado apenas dentro do abdômen e no estágio 4, para outras partes além do abdômen. O que é interessante também olhar aqui é que a sobrevida aproximada em 5 anos, ela diminui à medida que o estágio avança. Então, se a paciente consegue ser diagnosticada nos estágios 1 e 2, ainda existe uma grande chance de sobrevida dentro de um tempo de 5 anos. Quando o diagnóstico é tardio, pode passar o próximo, e aqui a gente percebe que cerca de 75% dos casos são diagnosticados nesses estágios mais tardios, 3 e 4. E isso representa aqui uma diminuição da sobrevida em 5 anos. Então, a dificuldade do diagnóstico faz com que essas pacientes, em sua maioria, sejam diagnosticadas nesses estágios tardios. Isso dificulta o tratamento, diminui a sobrevida. Então, por isso, a importância de se falar sobre o câncer de ovário, da gente ter uma disseminação aí desse conhecimento, para que o diagnóstico possa ser feito num estágio mais precoce. Pode passar o próximo. Esse é um slide que a gente considera que é um clássico aqui da história natural da doença, e ela é caracterizada por múltiplas recorrências. Então, aqui a gente vê na primeira linha de tratamento após o diagnóstico, a paciente tem uma sobrevida livre de progressão em torno de 18 meses. À medida que ela vai tendo uma recorrência, aqui a partir da segunda, terceira linha, o que a gente percebe é que o tempo dessa sobrevida livre de progressão, ele vai diminuindo. Então, a paciente vai sendo submetida a cada linha de tratamento a vários ciclos de quimioterapia, a maioria à base de platina, e ela vai tendo aqui uma toxicidade cumulativa desses ciclos de quimioterapia e vai tendo aí cada vez um tempo menor livre de platina. Então, a qualidade de vida vai diminuindo ao longo do tratamento, ao longo das recidivas, e a paciente, muitas vezes, tem uma obstrução intestinal e vai a óbito. Então, é um curso aqui bastante, com uma morbidade muito grande, né? Pode passar o próximo. Em relação à abordagem terapêutica, então, pode passar. A gente tem o diagnóstico, o estadiamento e a graduação, né, desse tumor. O estadiamento, ele é feito de maneira cirúrgica, então um bom estadiamento do câncer de ovário é feito com a cirurgia, porque é só com a cirurgia que consegue-se ter uma ideia de realmente a extensão desse tumor, tá? A história clínica, o exame físico, então tem o exame ginecológico, a história familiar, e os exames de imagem, né? Ultrassonografia, PET, ressonância, tomografia e todos os exames laboratoriais. Pode passar. Em relação à cirurgia, né, uma das coisas mais importantes no tratamento do câncer de ovário é a cirurgia. Então, sempre que possível, essa cirurgia deve ser o que a gente chama de cirurgia ótima, que não deixa nenhum volume residual visível dentro da cavidade abdominal ou pélvica. Esse procedimento cirúrgico deve ser feito por ginecologistas oncológicos, né? Isso melhora as taxas de citorredução ótima e a sobrevida da paciente, né? Então, para ter uma ideia aqui, as taxas de cirurgia ótima, que a gente chama de R0, nas pacientes com um estágio 3C, por exemplo, é de 16% a 37%.
Então, os estágios mais avançados, como ele tem uma disseminação muito grande intraperitoneal, muitas vezes essa cirurgia, mesmo que feita por um cirurgião muito especialista, ela é uma cirurgia difícil. Mas sempre que possível, quanto menos doença ficar residual, né, no abdômen ou na pelve, melhor o prognóstico dessa paciente. E aqui a gente vê, né, em relação à citorredução ótima, que é feita nos estágios 1 a 4, a quimioterapia que é feita depois, ela é chamada de quimioterapia adjuvante. Quando a gente tem uma citorredução subótima, então tem volume residual ainda, essa quimioterapia é chamada de quimioterapia sistêmica de primeira linha. E nas pacientes que são irressecáveis, num primeiro momento, existe a possibilidade de realização de quimioterapia neoadjuvante, e aí a cirurgia, nesse caso, é chamada de cirurgia de intervalo, porque ela é feita no intervalo entre ciclos de quimioterapia. E quando você não consegue mesmo fazer a cirurgia, a quimioterapia é exclusiva. Pode passar. Acho que voltou, né? Isso. E aqui, como eu comentei, o impacto da cirurgia no prognóstico, né, o desfecho cirúrgico está associado a uma melhor sobrevida. Então, nessa curva aqui à esquerda, de sobrevida livre de progressão, é muito nítido, né, nessa curva em preto, cheio, é 0 milímetros. Então, cirurgia ótima traz uma diferença muito grande aqui nessa curva em relação aos dois pontilhados, né, que é de 1 a 10 milímetros ou mais de 10 milímetros de volume residual. Então, o mínimo que fica de volume residual traz uma diferença grande aqui no desfecho clínico em termos de sobrevida. E isso em sobrevida global também aqui à direita. Então, de fato, a gente vê que a cirurgia ela tem um impacto muito grande na sobrevida dessas pacientes com câncer de ovário. Pode passar. E aqui, como eu comentei, né, os cânceres são diferentes e as linhas de tratamento, como a gente faz a nomenclatura é diferente. Pode passar. E aqui o tratamento adjuvante, né, dos estágios mais iniciais, que representam de 20 a 25% dos casos, as pacientes que ficam apenas em observação e não recebem quimioterapia são as pacientes de baixo grau, né, estágio pelo FIGO grau 1, e estágios 1A e 1B. As outras pacientes, né, grau 1, C ou 2, e aqui embaixo também, graus 2 e 3, todas recebem quimioterapia, preferencialmente à base de platina. Então, aqui a gente vê muito carboplatina e paclitaxel ou carboplatina isolada. Tá? O que acontece é que, mesmo com esse tratamento quimioterápico, cerca de 70% a 80% das pacientes elas vão recorrer da doença. Pode passar. E aqui, esse gráfico também ele é muito frequente nas aulas que a gente vê sobre câncer de ovário, porque nem todo câncer de ovário é igual do ponto de vista clínico, histológico e também molecular. Então, com os recentes avanços aqui nas pesquisas em relação às características moleculares, a gente vê que até 50% dos casos de câncer de ovário, aqui representados à direita, eles são positivos para algum biomarcador que está ligado a alguma deficiência no reparo do DNA, tá? Então, a gente percebe aqui, como eu comentei bastante da mutação BRCA, a gente vê que 14% tem uma linha germinativa de mutação no gene, 6% somático, que é só no tumor, então não está presente nas outras células do corpo, apenas no tumor, mas tem aqui em azul de 21 a 34% de alguma deficiência nessa via de reparo, por outras mutações que não são BRCA, e os outros, quase 50% aqui em cinza, são as pacientes que não têm deficiência nessa via. Então, a gente chama de proficientes, elas não têm essa deficiência. Por que se fala muito nisso, né, no câncer de ovário? Existe uma implicação grande no prognóstico. Então, a mutação no gene BRCA, ela traz para a paciente um melhor prognóstico de base. Mesmo que ela não seja submetida a nenhum tipo de tratamento, a paciente que tem mutação no gene BRCA, ela tem um prognóstico melhor, tá? Pode passar.
Aqui, então, o que eu comentei, né, em relação ao prognóstico, a gente vê os gráficos aqui de sobrevida global à esquerda e de sobrevida livre de progressão à direita, e a gente vê que realmente as pacientes que têm mutação no gene BRCA, em vermelho, elas têm um prognóstico melhor. Tá? Então, aqui no gráfico à esquerda de sobrevida global, em 5 anos, a gente vê 75% das pacientes ainda vivas, né? E na sobrevida livre de progressão, uma diferença também importante nas pacientes que têm mutação versus as que não têm. Pode passar. E esse slide mostra a jornada, então, da paciente com câncer de ovário. Aqui no início, à esquerda, a gente tem o diagnóstico. A gente pode ou não submeter essa paciente a uma quimioterapia neoadjuvante antes da cirurgia. E depois ela é submetida a novos ciclos de quimioterapia aqui de primeira linha. Depois que ela termina essa quimioterapia de primeira linha, ela entra num período que a gente chama de manutenção. Nesse período de manutenção, ela pode ficar em observação, né, vigilância ativa, que a gente chama, ou ela pode receber algum tipo de tratamento nesse período, que os mais comuns hoje são os antiangiogênicos ou os inibidores da PARP. E aí, a maioria das pacientes vai recorrer, aí a gente vê no segundo triângulo em laranja o diagnóstico da primeira recorrência. E essa paciente, quando tem essa primeira recorrência, ela já tem um prognóstico pior, né? Então, se ela tem uma primeira recidiva, a gente já entende que as chances diminuem muito de sobrevida e ela vai realmente ser submetida aí a novos tratamentos. Ela pode ou não ser submetida a uma segunda cirurgia, mas certamente, se ela respondeu bem à platina na primeira linha, ela vai ser submetida novamente a ciclos de quimioterapia à base de platina. Só se ela se tornar refratária, aí ela vai receber um outro tipo de quimioterapia ou outro tipo de tratamento sem químio. E ela entra de novo aqui num período de manutenção de segunda linha e assim sucessivamente. Então, como eu mostrei naquele slide da história natural, essa paciente vai sendo submetida sempre a ciclos muito parecidos aí de tratamento. E é importante a gente ressaltar que a grande chance que essa paciente tem é na primeira linha. Então, tudo que puder ser feito em termos de tratamento na primeira linha é importante para a gente atrasar bastante a sobrevida livre de progressão e, eventualmente, até atingir a cura. Então, por isso que há um investimento grande nesse tratamento de primeira linha. Pode passar o próximo. E aqui só para exemplificar o que eu falei, né? Então, a gente tem aí as possibilidades de tratamento, tanto na manutenção de primeira linha, como segunda e terceira linha, os antiangiogênicos e os inibidores da PARP. Os inibidores da PARP são terapias de manutenção, né? O antiangiogênico, aqui anti-VEGF, ele é um tratamento que inicia junto com a quimioterapia. Tá? Ele é utilizado muito em pacientes que são muito sintomáticas, pacientes que têm alto volume de doença, para que exista uma resposta inicial muito boa e uma condição cirúrgica melhor, muitas vezes, ou também para otimizar o tratamento na adjuvância. Então, associar o bevacizumab à quimioterapia também pode trazer uma diminuição nesse volume de doença residual. Mas a grande revolução no tratamento do câncer de ovário dos últimos anos foram os inibidores da PARP, que são uma classe de medicamentos diferente dos antiangiogênicos. Eles estão envolvidos nessa via de reparo do DNA, que eu comentei, e são medicamentos orais. Então, apesar de serem usados aí no mesmo momento, né, de manutenção, são classes de medicamentos diferentes. Então, aqui embaixo a gente vê a diferença. A terapia de manutenção, com inibidores da PARP, ela inicia depois que acabou o ciclo de quimioterapia. E a terapia com bevacizumab, que é o principal antiangiogênico, anti-VEGF, ela começa junto com a quimioterapia. E aqui, como inovação terapêutica, então, como eu comentei, o que é interessante, né, nessas pacientes, principalmente com câncer de ovário recém-diagnosticado, que é o tratamento de primeira linha, mas também para as pacientes recorrentes, é uma manutenção com medicamento oral depois desse tratamento inicial com platina. Isso pode trazer uma redução no risco de progressão ou morte de até 70%, né, mais tempo livre de terapia infusional,
o que diminui, o que melhora a qualidade de vida para essa paciente, pode tomar a medicação em casa, mas também tem um impacto econômico dessa parte de infusão. Ela não precisa receber a infusão. Não tem impacto negativo na qualidade de vida, porque são medicamentos que não alteram essa qualidade de vida, e tem um perfil de segurança bem favorável, bem caracterizado. Pode passar o próximo. Então, aqui trazendo um resumo final, o câncer de ovário ele é um tipo de câncer bastante agressivo. O diagnóstico é difícil por conta da sintomatologia inespecífica, como a gente viu. A maioria das pacientes vai apresentar recorrência da doença e vai trazer aí ciclos repetidos, né, de quimioterapia. Elas são expostas a esses regimes tóxicos de quimioterapia e a cada tratamento subsequente, o tempo livre de doença, o tempo livre de quimioterapia vai diminuindo. Isso impacta negativamente a qualidade de vida. Então, tanto do ponto de vista clínico quanto econômico, é muito mais interessante, mais viável a gente tratar essas pacientes em linhas mais precoces. Pode passar. Obrigada novamente pela oportunidade. Isso é o que eu tinha para trazer para vocês como apresentação. E acho que agora a gente pode ter um tempinho aí de discussão para responder algumas perguntas. Não sei se já temos alguma aí. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat. Oi, doutora. Agradecemos demais essa apresentação, aprendemos muito contigo. Agradecemos muito, já temos sim, né? Nós recebemos também pelo YouTube, né? E também pelas questões que vêm pelo Zoom. E tem um outro módulo aqui do Zoom também que a gente recebe questões, e chegaram sim, algumas. Tem algumas que dá para a gente agrupar. Então, a primeira aqui, vem de encontro, a gente tem debatido sobre o pós-pandemia, né? E o que a pandemia causou na vida de todos nós. Dentre os problemas, inclusive, a questão do diagnóstico tardio em N situações, inclusive na questão do câncer. Aí, uma das perguntas que chega aqui é que, como o diagnóstico precoce foi prejudicado, né, com a pandemia, diante disso, como as instituições de saúde, em sua opinião, podem minimizar esse cenário? É um fator diferente para o câncer de ovário, né? Diferente de outros tipos de câncer. Para o câncer de ovário, a pandemia não afetou tanto, porque o diagnóstico do câncer de ovário já é tardio. Então, comparando com outros tipos de tumor, né, que a gente consegue diagnosticar por exames de rastreamento, por exemplo, né, câncer de mama, câncer de próstata ou até câncer de pulmão, né, que a gente faz o rastreamento nos tabagistas muito pesados, né, a gente não teve esse impacto no câncer de ovário por isso, porque o que faltou muito foram esses exames de rastreamento, as pessoas não fizeram esses exames de rastreamento durante a pandemia, mas para o câncer de ovário, felizmente, né, isso não alterou tanto, por não termos um exame de rastreamento, mas o problema continua, porque como a sintomatologia é inespecífica, as pacientes demoram para entender que realmente existe um problema ali, e quem recebe essas pacientes, às vezes no pronto-socorro ou clínico geral, ele tem outras suspeitas inicialmente. Então, em relação à pandemia, a gente não teve um aumento aí, né, no diagnóstico tardio ou no número de casos. Isso é uma ótima notícia, né? Então, olha, inclusive, aproveitando até a deixa da doutora sobre diagnóstico tardio, já com relação ao quadro de câncer de ovário, isso se deve ao quê? Aos sintomas também, eles serem um pouco mais discretos, a questão de não ter um acompanhamento regular, né, com relação aí ao cuidado da saúde da mulher, até porque hoje nós mulheres temos uma série de atribuições e acaba ficando um pouquinho para depois. O que a senhora acredita que se deva, né, a essa questão desse diagnóstico tardio? Então, vamos lá, é multifatorial, como a gente chama, né? Então, existe uma questão também do desconhecimento. Todo mundo conhece alguém que teve ou tem câncer de mama, pulmão, mas ovário é mais difícil, então existe um desconhecimento sobre a doença. E a sintomatologia
dificulta também, como a gente já comentou bastante, mas tem a questão também dos exames serem difíceis. Então, mesmo quem faz um acompanhamento regular, não é fácil fazer diagnóstico de câncer de ovário mesmo com ultrassonografia transvaginal. Então, esse é o grande problema. Então, existe aí múltiplos fatores que levam ao diagnóstico tardio. Né? O que é preciso, assim, é claro que quanto mais frequente for essas visitas regulares ao ginecologista, mais facilmente a gente consegue identificar. Mas mesmo quem faz essas visitas, o ideal é ter um conhecimento de que essa doença existe e estar atento a qualquer sinal diferente, sintoma, e procurar o médico. Né? Às vezes insistir mesmo que os sintomas não estão desaparecendo, para que o médico comece a desconfiar que realmente há algo além ali, né, de algum distúrbio gastrointestinal, enfim, e peça realmente exames mais específicos para o diagnóstico. Eu acredito que duas questões aqui, elas até se encaixam bem nessa linha que nós estamos conversando, doutora, que é qual seria o papel aí das operadoras de saúde, né, e da saúde suplementar como um todo, nesse diagnóstico e também no tratamento da paciente que se encontra com câncer de ovário. Como que ela poderia, como as operadoras poderiam contribuir? Acho que tem um papel importante, e aí não só das operadoras, né, de todos nós, assim, nessa questão de falarmos mais sobre os tumores ginecológicos. A gente aqui está focando no câncer de ovário, mas mesmo o câncer de endométrio, câncer de colo de útero, a gente vê uma disseminação do conhecimento menor em relação a outros tipos de câncer. Então, esse trabalho de divulgação é muito importante, né? E acho que as operadoras também têm um papel na educação dos médicos que atuam, né, nas instituições, porque muitas vezes não é tão simples fazer esse diagnóstico. Então, para que o médico fique atento e passe a desconfiar que aquilo ali pode ser um câncer de ovário, é importante ter essa disseminação do conhecimento. Não, perfeito. Inclusive aqui a doutora citou, né, a Angelina Jolie, e a gente lembrou que na época esse caso foi super comentado, e foi até um pouco polêmico mesmo em si, né? Aí pensando em prevenção, doutora, né, uma das questões aqui é exatamente essa questão da medicina aí genética, essa seria uma maneira, né, de prevenção com relação à doença? Esse seria o caminho aí do presente, do futuro breve, com relação ao diagnóstico precoce? Essa pergunta é bem interessante. Foi mesmo bastante divulgado na época, depois não se falou mais tanto. Você falou a palavra polêmica, e é isso mesmo. Né? Existe uma polêmica porque existem controvérsias em relação ao fato de fazer ou não essa cirurgia preventiva, né? De retirada das mamas ou dos ovários. Por isso que é preciso ser discutido caso a caso. Então, nem todo câncer de ovário vai ser relacionado a uma mutação genética, nem todo caso de mutação genética vai ser por BRCA. Então, isso é importante. Precisa haver uma discussão importante entre o oncologista clínico que acompanha essa paciente e o oncogeneticista. Né? Porque quando está ligado a uma alteração genética, é preciso que um aconselhamento genético seja feito, tanto para a paciente diagnosticada quanto para a família dela, para os familiares dela e os familiares também, porque o gene BRCA1 e 2 não está ligado só ao câncer de ovário e mama. Tem outros tipos de câncer também que estão relacionados. Então, homens também da mesma família deveriam ser, né, acompanhados e ter esse aconselhamento genético familiar. Mas eu acho que o caminho é esse, né? Ter uma discussão muito grande entre a família, o oncologista clínico e o oncogeneticista. Porque a decisão tem que ser em conjunta, né? Se essa cirurgia preventiva deve ser feita ou não, qual é o tempo ideal de acompanhamento dessa paciente diagnosticada e dos familiares, enfim, isso precisa ser definido de maneira individual. Mas no caso, depois da Angelina Jolie, realmente foi efetivo, né? A gente viu que ela continuou a vida normalmente, hoje ela continua fazendo vários filmes, e isso realmente, quando a doutora citou, isso ficou para trás, né? É que na época era como algo extremamente novo, e fala assim, nossa, como você vai já retirar algo sem nem ter, né? Foi essa... Sem ter,
É por isso que é controverso. Muitos preferem fazer um acompanhamento mais frequente, e aí se aparecer algum nódulo, retirar. Então, e tem uma questão também que está muito relacionada ao ciclo reprodutivo dessa mulher. Então, se ela já teve filhos e ela não pretende ter mais filhos, é uma coisa. Então, ela está mais propensa à retirada, né, dos ovários, às vezes retira o útero junto e retira a mama. Mas se ela ainda não teve filhos, isso tem que ser avaliado também, né, essa questão do desejo dessa mulher, eventualmente, de ter filhos. E aí, é por isso que é muito complexo, muito individual e precisa ser muito bem discutido com a família, com a paciente, né? Na verdade, até todo o entorno, né, da mulher, envolve instituições, operadoras, laboratórios, todo o ecossistema, né, de saúde envolvido, né, nesse Sem dúvida, prognóstico. sem E aí, dúvida. a doutora também citou, aproveitando a questão da cirurgia, né, que a cirurgia de retirada do ovário é uma das cirurgias que tem a maior sobrevida de mulheres com câncer, né? Uhum. E essa cirurgia, ela é indicada para algum estágio específico do câncer? Não, essa cirurgia, na verdade, é a cirurgia preventiva, né? Então, se você retira os ovários de uma pessoa que tem essa mutação, você pode diminuir em até 96% o risco de câncer de ovário. Em até 96%. Mas aí tem essas controvérsias que eu comentei, né? Sim. Né, o que eu já estou aproveitando aqui para perguntar também, que além, né, da prevenção, da cirurgia preventiva, a doutora também mencionou um processo que chama ótima, que é já para quem já está com câncer, né? E aí Isso. ela vai retirar, e essa cirurgia de retirada, né, do tumor, ela tem uma aceitação positiva, e aí o que faz com Uhum. que a curva, né, comparativa de sobrevida também seja benéfica. Aí o que estão perguntando aqui, doutora, é se é, esse tratamento de extração já não está, seria em algum estágio, né, do Ah, câncer, de tá. maneira que haja uma maior chance de sobrevida, ou não? Sempre que possível, após o diagnóstico, a cirurgia deve ser realizada, né? Porque a gente viu, muda muito o prognóstico. Então, foi feito o diagnóstico, sempre que possível, é necessária uma cirurgia de retirada desse tumor. A questão é a condição dessa paciente, a condição clínica dela para a cirurgia e a própria condição cirúrgica, que é a extensão desse tumor. Então, como ele tem uma característica diferente de outros tipos, que ele tem, nos estágios mais avançados, ele se espalha pela pelve e pelo abdômen, né? A cavidade peritoneal, ela envolve todo o abdômen. Então, como a gente tem uma disseminação ali, é uma cirurgia difícil, né? Se você já tem esse estágio mais avançado. Nos estágios iniciais, que o câncer ele está limitado ali aos ovários, ou eventualmente ali dentro da pelve ainda, você consegue retirar com mais facilidade. Se você já tem uma disseminação para fora da pelve, para o abdômen, quanto mais assim esse tumor está disseminado, é mais difícil